Muito bom, neste vídeo vamos dar mais um passo, estudo dos órgãos do vegetal. Quando eu dou essa aula, muitos alunos, falam, professor, órgãos? Claro, lógico. Vegetal é altamente evoluído, tem seus órgãos, claro, lógico. Não é? Se você se lembrar, e eu espero que sim, você vai lembrar dos níveis de organização dos seres vivos. Eu aprendi isso lá no primeiro ano, pois é. Níveis de organização, tudo começa por átomos. Átomos se organizam e formam moléculas. Moléculas se organizam e formam organelas ou organoides. A soma, a organização de todos os organoides forma a célula. O conjunto organizado de células formam os tecidos. Os tecidos organizados formam os órgãos. Os órgãos formam os sistemas, os aparelhos, que por sua vez se organizam e formam os indivíduos, e assim vai indo os níveis de organização. Portanto, sim, claro, a planta terá seus órgãos típicos, formados por conjuntos de tecidos. Professor, me cita um exemplo de um órgão de planta: a raiz, caule, a folha. São órgãos. Por quê? Porque são conjuntos organizados de tecidos. Vários tecidos compõem a folha, não é? E como eles fazem uma função organizada, são chamados de órgãos. Não é? Tecidos organizados formando órgãos. Professor, e é importante eu me lembrar que os órgãos são conjuntos organizados de tecidos e que o vegetal tem apenas dois tipos de tecidos. Apenas é brincadeira, porque os adultos são muitos, né? Mas há dois tipos de tecidos: meristema e tecidos adultos. E que o meristema pode formar qualquer tipo de tecido adulto que o vegetal necessite. Perfeito? Professor, e agora nós vamos começar a estudar os órgãos. Perfeito. Sempre falando do órgão, a sua origem, para que ele serve, o que ele faz de importante, né? Qual a sua importância. Ó? E claro, nós ainda vamos retornar a falar um pouco de tecidos à medida que estivermos no órgão correspondente, não é? O tecido mais importante, por que aquele tecido, não é, está ali, enfim. Não é? Professor, três órgãos importantes em uma planta. Tanto é verdade que estes órgãos, quando estão presentes, transformam a planta em uma cormófita. E quando eles não estão ainda totalmente presentes, ou estão na sua fase mais de esboço, a planta é uma talófita. Ah, já vi isso nas características. Pois é, já viu e vai rever. Os vegetais que evoluíram a partir das algas verdes ou clorófitas têm a seguinte escala evolutiva: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Eu gostaria que você ainda lembrasse que as angiospermas se subdividem em monocotiledônia e dicotiledônia. Lembram? Maravilha. E nós já classificávamos a evolução do vegetal em talófitas e cormófitas. Talófitas, quando o seu corpo é um talo. O que significa dizer que uma planta é talófita, professor? Que seu corpo é um talo. Significa dizer que as três partes principais do vegetal, raiz, caule e folha, essas são as três importantes partes de um vegetal. Isso, raiz, caule e folha. Chamados de os órgãos vegetativos, fundamentais, importantíssimos, raiz, caule e folha. Na talófita, seu corpo é um talo, ainda não está totalmente pronto, raiz, caule e folha. Tanto é que no lugar de raiz, apenas esboços, radículas ou rizoides. No lugar de caule, ainda não tem um caule totalmente formado, é um caulículo.
A folha ainda não está totalmente pronta, é uma folícula. E essa planta é uma talófita, porque as três partes principais do vegetal, raiz, caule e folha, ainda não estão totalmente desenvolvidos. Quem é assim, professor? As briófitas são assim, os musgos são assim. Pteridófitas em diante, todas serão cormófitas. Seu corpo é um cormo. Seu corpo é um cormo. O que significa dizer que as três partes principais, raiz, caule e folha, estão definitivamente formados. Raiz de verdade, caule de verdade e folha de verdade? A planta é uma cormófita. Ser cormófita significa ter de verdade raiz, caule e folha. As três partes principais. Pteridófitas, samambaias, né? O grande exemplo. Pteridófitas em diante, todas são cormófitas, porque os três órgãos importantes, os chamados três órgãos vegetativos importantes, raiz, caule e folha, estão presentes de verdade. Talófitas, seu corpo é um talo. Os três principais órgãos vegetativos não estão totalmente elaborados, totalmente prontos. Então, comecei a citar para os senhores os órgãos e aproveitei para incluir como eu faço a classificação dos vegetais de acordo com a presença desses órgãos. Talófitas, seu corpo é um talo, as três partes fundamentais não estão totalmente prontas. Cormófitas, das pteridófitas em diante, as três partes vegetativas, raiz, caule e folha, estão totalmente formadas. Bom, né? Bacana.